Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 6 nesse programa interessante que será ministrada. Esta aula será ministrada no próximo dia 9 de fevereiro. Estamos no primeiro trimestre da nossa lição. Já informo aqui que o próximo trimestre, segundo trimestre, será sobre o livro, o Evangelho de João, de Jesus que João escreveu. Tá certo? Só para você ir se preparando para uma lição, o verbo se fez carne, uma lição muito interessante também, né, onde João vai trabalhar a proposta do Cristo do amor, né, e assim sucessivamente, tá? Mas vamos aqui na nossa lição, nós estamos estudando em defesa da fé cristã, combatendo as heresias, as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, né? Que tipo de heresias, quais os nomes das heresias se levantou nos tempos de Cristo, né? Hoje eu estava vendo um vídeo de um unicista revoltado, fazendo um spoiler da nossa lição, porque eles convocando todos o grupo unicista do Brasil para se levantar contra os trinitarianos. Isso é coisa de tonto, não é? Porque o antibíblico só não acredita nisso quem é antibíblico, quem é desonesto escriturístico, só isso. E eu quero apresentar nessa noite, nessa oportunidade, os textos bíblicos que apontam o filho é igual ao pai. E a lição que vamos ministrar no próximo dia 9 é: o filho é igual ao pai. O filho é igual ao pai, né? E no texto, no capítulo 1 de Hebreus, versículo número 8, está escrito assim, é o textuário da nossa lição: mas do filho diz, ó Deus, e o teu trono subsiste desde os séculos dos séculos, cetro da equidade é o seu cetro. Esse texto foi usado também lá em Salmos 45. Nós vamos observar que todo o conteúdo escriturístico vai nos trazer um bojo de informação muito grande. Mas o que é filho na Bíblia? Filho é usado como várias formas e maneiras diferentes, né? Também, mas sempre se refere a um relacionamento ou filiação. Em hebraico, esse texto, a palavra ben, quer dizer pense, Benjamim, que filho da manhã, ou filho da minha mão direita, enfim. Ben ou bar, em aramaico é bar. Simão Barjona, por exemplo, que está escrito em Mateus capítulo 16, verso 17. E em grego é koios, oios, que é mais frequente usado para indicar como descendente direto, filho ou neto, mas também é usado como metáfora para se referir a uma característica profissional ou de uma profissão ou cidadania, né? Principalmente um filho na Bíblia é um descendente direto do sexo masculino. A palavra não se limita na primeira geração. Quando Paulo pregou em Antioquia, ele chamou os judeus de presentes de filhos da família de Abraão. Então, como fazemos agora, as pessoas naquela época usavam a palavra filho para se referir a alguém mais jovem ou de status social inferior, como o sacerdote ali fez com Samuel, né? Em 1 Samuel 3, versículo 16. E Jesus, com o paralítico, também chamou de filho. Jesus disse em Mateus 9, versículo 2. O termo filho, então, muitas vezes ele é carregado de significado, não é? Com o profundo, com um profundo significado genealógico, né? Quando Jesus diz que diz Zebedeu em Lucas, né? De Zaqueu em Lucas, ele fala: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então Jesus não quis dizer apenas que Zaqueu era judeu, mas um descendente direto de Abraão. Ele quis dizer que Zaqueu tinha fé. Em Gálatas, capítulo 3, verso 7, elabora assim, está assim: sabei, pois, que a fé, que os da fé,
é que são filhos de Abraão. Zaqueu é um filho de Abraão porque fazia parte da aliança abraâmica, né? Que incluía aí a aceitação da aliança, a aceitação da bênção de Deus. Em Mateus 1, versículo 1, quando Jesus foi identificado como filho de Davi, né? Bem da vinde, né? E assim sucessivamente, filho de Abraão, ou bem Abraão, os termos significados são apenas que Jesus era descendente direto de Davi e Abraão, né? E o que ele era. Então, ambos os casos, filho significa seguir os passos de alguém, imitar as ações de alguém ou de outra pessoa, continuar até certo ponto, cumprir a vida e o propósito do Pai. Nós, como somos crentes, filhos de Abraão, porque cumprimos a promessa de Deus a Abraão, que ele lhe abençoaria todo o mundo inteiro através dos descendentes de Abraão, certo? Então, a nossa revista está pautada dentro de um assunto muito interessante, porque a terminologia Filho de Deus, ela é carregada de um título interessante. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade. Isto nós vamos ver em Provérbios capítulo 8, verso 22, né? E nós vamos trabalhar aqui porque o filho é igual ao pai, ok? Muito bem. Então, o conceito filho na Bíblia é muito diversificado, né? Merece uma atenção especial, principalmente quando aplicado a Jesus, né? E o desconhecimento desse assunto, e mais o emprego de uma exegese ruim, já ouviram-se muita gente, né, trazer uma cristologia inadequada, né? Exemplos clássicos disso é visto por Ário, né, que foi o Ário, um dos pais da igreja, né, que trouxe um conceito de uma visão mirabolante com respeito a deidade de Jesus, né? Então daí vem os unicistas, daí vem esses hereges que desde aqueles dias, né, que foi combatido pelos concílios que houve ali, pelos pais da igreja também, né? Nós vamos observar que dentro desse contexto nós vamos observar as heresias cristológicas daqueles dias. Esse livro ajuda bastante a entender isto, não é? Esse material. Também temos aqui de Acárcio, por exemplo, quando ele trabalha bem essa proposta, Jesus, o Filho de Deus. São títulos cristológicos que às vezes são negligenciados, às vezes mal compreendidos, né? E atualmente questionados. Então, por muitos trilocados que querem vender seus livros, nós temos aqui filhos de Deus, filho de Deus como um título cristológico, filho de Deus em personagem selecionado, e também Jesus, o Filho de Deus, em contextos cristãos e muçulmanos, né? E assim sucessivamente. Na lição bíblica nós vamos aprender, segundo os tópicos. Nós temos 3 tópicos, eu quero citá-los aqui. A doutrina da Bíblia, primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do pai com o filho, né? Depois nós temos o tópico de número 2, que vai trabalhar a heresia do subordinacionismo. Isso veio de um conceito de Orígenes, né? E nós vamos observar que nesse período essa doutrina é declarada ser o filho subordinado ao pai, então por isso é chamado de subordinacionista, né? Os unicistas tentam tirar isso aqui, tentam atrapalhar, mas eles não têm conteúdo suficiente, porque eles pegam o Shema, que é o credo judaico, né, para ficar tripudiando em cima de coisas que era estritamente dos judeus, tá certo? E logo descontextualiza a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra, né?
Então nós vamos ver no Antigo Testamento, vai empregar dois termos para filho, né? Em hebraico é ben, que é filho, neto, membro de um grupo, né? E outro em aramaico é bar, conforme eu já disse, e a palavra hebraica apresenta em sentido mais amplos do que nas línguas modernas no Ocidente, né? E não indica apenas filhos, descendentes como filho, neto, bisneto e etc., mas é empregado também a cria de animais, conforme vamos ver em Salmos 147, verso 9. O termo bem, ele aparece também como ramo ou broto de árvores, como lá em Gênesis capítulo de número 49, versículo 22, né? Então, essas duas aqui estão no singular. José é um ramo frutífero é a fonte, junto à fonte, e seus galhos se estendem rumo sobre o muro. E é usado também para apresentar um grupo como filhos de Israel, ou filhos de Sião, né? Filhos de Babilônia, conforme vamos ver em Ezequiel capítulo 31, capítulo 23, versículo 15, ou melhor, para indicar o gênero aí como filho do homem, representa o gênero humano, que é o homem. Que é o homem para que ele te lembres, e o filho do homem para que o visite. Salmo 8, verso 4, também pode indicar uma classe como os filhos dos profetas, né? Isso vamos ver em 1 Reis e também em Amós, no seu capítulo 7. O Novo Testamento já emprega cerca de 10 termos gregos para filho. Huios, por exemplo, né, que é filho, que aparece aí 379 vezes, né, e esta apresenta aí quando quase todos os livros do Novo Testamento, né, exceto em Efésios, né. Então as epístolas pastorais, Filemão, 3 João, Judas, e em segundo lugar vem o termo teknon. Teknon é filho, criança, aparece 99 vezes. E em terceiro nós vamos ver a outra palavra também que aparece no Novo Testamento, é paidion. Paidion significa criança pequena, e aparece no Novo Testamento 52 vezes, né? E podemos observar em seguida os pais, criados, filhos, e 24 vezes aparece. Então os demais aparecem 1, 2 vezes, enfim. Então a expressão filhos de Deus, ou ben Elohim, ben Elohim, em hebraico aparece em Gênesis 6, em Jó 1, Jó 2, Jó 38, né? Ou Elim é o plural de Elo. Elo significa Deus, né? Em Salmos 29, verso 1, Salmo 89, verso 6, que é traduzido por poderoso na tradução atualizada da Revista Corrigida, e a atualizada revista Almeida, Revista Atualizada, e que traduz aí por Deus, né? Esses seres angelicais. Então a forma aramaica é Bar Elohim, ou seja, filho de Deus, né? Em Daniel 3, verso 25, nós vamos ver assim, empregar essa passagem, e a expressão do significado é incerto também. Em Gênesis, há também quem defenda a ideia de anjos, né? Nós entendemos tratar-se dos descendentes de Sete, certo? Em Jó nós vamos ver afirmam que os anjos são outros de ser humanos, temente a Deus, e alegam que Deus nunca chamou anjo de filho, pois ao qual dos anjos de Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Hebreus capítulo 1, no seu verso de número 5, né? Porém, Jó capítulo 38 parece retroceder a um período anterior à criação do homem, ou seja, o conceito de filho de Deus no Antigo Testamento com respeito aos filhos de Israel denota aí a relação mediante aliança e concerto, de maneira de maneira coletiva, não de maneira coletiva a Israel como todo, né? Quando vamos ver isso em Oséias capítulo 1, versículo 11, o hebreu devoto naquela época, ele não se apresentava individualmente como filho de Deus. Os judeus não usavam chamar a Deus de pai,
embora no Antigo Testamento apresente a Deus como o Pai de Israel, não é? E os muçulmanos, eles prostram-se diante de Alá, sua divindade, como escravos e não como filho. Dizem que é blasfemar chamar Deus de Pai, não é? Jesus, o Filho de Deus, igual com o Pai. Resumindo, o que foi dito anteriormente, que disse logo atrás aqui, a ideia de filho na Bíblia é muito ampla. Uma delas diz respeito à identidade da natureza. A expressão filho do homem é usada para designar o próprio homem como ser humano. Salmos 8, verso 4. Não é? E implica também a igualdade com o Pai, em Mateus 23, versículo 29 a 31. Então, esse é o conceito aplicado largamente, de forma ampla, no Novo Testamento, né? Em relação a Jesus, Filho de Deus, ou seja, diz respeito à natureza divina e muitas vezes é mal interpretado, tá certo? Então, trazendo um pouco sobre esses conceitos dessas heresias cristológicas, eu quero trabalhar aqui um pouco em rápidas palavras para sintetizarmos aqui, porque estamos falando sobre Jesus igual ao Pai, e nós vamos ver que o primeiro movimento que surgiu, no século I depois de Cristo, uma criatura de nome ainda incerto, mas se chamava de Ebion, então por isso que é chamado de Ebionitas. O que é que os Ebionitas dizem? Ou diziam: Jesus é plenamente humano e não divino. Jesus era um ser humano normal, que nasceu naturalmente, isto é, não por nascimento virginal. Ele não era divino, mas foi capacitado pelo Espírito Santo. Então, segundo o Ebion, no caso, apenas um Deus que é distinto de seu Messias escolhido. Isso era a visão ebionitas, tá? E assim sucessivamente. Depois vem o docentismo, que tem sido também ensinado nessas aulas, O docentismo, ele afirma que Jesus é divino, não humano, Jesus apenas. E quando sucedeu esse docentismo, quando surgiu isso, no final do século I para o século II, século I e II, eles trabalhavam a ideia desse conceito era desconhecida, mas eles diziam que Jesus era igual divino e não humano. Jesus apenas parecia humano em sua reencarnação, sofrimento e morte. Deus não pode sofrer e ser corrompido por carne humana, portanto, Jesus divino não poderia ser verdadeiramente humano. Isso é a visão docentista, ou o docentismo pensava assim. Depois nós vamos ver também outra heresia cristológica, o adocionismo, no século II surgiu, isso é cunhado, é atribuído, ou melhor, a Teodoto de Bizâncio, e ele dizia que Jesus humano não é eternamente divino. Jesus nasceu humano, foi ungido com o Espírito de Deus em seu batismo e adotado ao ser de Deus em sua ressurreição. Há apenas um Deus Criador pré-existente, portanto, para Jesus ser Deus, ele teve de se tornar divino. Isso era os adocionistas que pensavam assim, tá certo? Depois nós temos o modalismo, Como quando surgiu isso? O autor dessa ideia é desconhecido e ele surgiu no século II, Jesus, o modo divino, não ser humano, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas distintas, são três modos, o aspecto do único Deus. Então, não apenas um Deus, há apenas um Deus. Deus só pode ser três pessoas em aparência e não de fato. Isso é o modalismo que ensinava isso
esses conceitos. Depois nós temos aí o apolinarismo, né? Esse apolinarismo surgiu no século IV, né? Depois de Cristo, e eles diziam que Jesus é igual ao divino, mas não plenamente humano. O espírito, alma de Jesus foi substituída pelo divino Logos, o Verbo em sua encarnação. Então, quem criou isso foi essa ideia de apolinarismo, foi Apolinário de Laodiceia, né? É atribuído a ele esse tipo de movimento, né? Jesus não podia pecar e não podia ter um espírito humano, isto é, a fonte do pecado, né? Depois nós temos aí o arianismo. Todos sabem que foi levantada essa tese, essa heresia, essa visão defendida por Ário, né? Ário dizia que Jesus era humano, era igual humano e não divino. Então o Logos, ou seja, o Verbo, era o primogênito da criação, tornando carne humana na encarnação. Houve um tempo em que o Filho não existia. Isso era a visão ariana, ou a visão do arianismo, ou cunhado e atribuído isso a Ário, né? Um presbítero egípcio da igreja do Egito naqueles dias, né? Então o Criador divino é transcendente, não pode compartilhar seu ser com o outro, portanto Jesus Jesus deve ter sido criado. Isso era a visão de Ário, né? E assim sucessivamente. Depois nós temos o monofisismo, outra heresia cristológica, que surge no século IV para o século V aí, né? E o nome o fundador desse monofisismo é atribuído a Eutiques, né? E que diz esse movimento? O movimento diz que Jesus é igual ao divino e não humano, ou seja, Jesus possui apenas uma natureza, a divina. A natureza humana de Jesus foi virtualmente absolvida por sua divindade em sua encarnação, deixando apenas um revestimento de humanidade. Então Jesus é incorruptível e então não poderia ser verdadeiramente humano. Isso era a visão de Eutiques, e que fundou esse movimento chamado monofisismo, tá? E para finalizar, nós temos o nestorianismo. O nestorianismo é atribuído a Nestório, né? No século V depois de Cristo, né? E ele dizia que Jesus era igual ao divino e humano, mas separadamente. Jesus era divino e humano, mas era separado. Observe que isso tudo foi criado aí por esses homens, e a patrística desmistifica tudo isso aí. Os pais da igreja, os concílios de Trento, Nicéia e os demais concílios e sínodos para resolver problemas dessa natureza, principalmente sobre essa questão, sobre a divindade de Jesus, tá certo? Que é inquestionável na Bíblia, inquestionável, é sine qua non, não dá para questionar, tá certo? Ele é divino e ponto, não é? Então Jesus é humano, mas humano separadamente, segundo na história. Dizia que a natureza humana de Jesus foram completamente separadas da encarnação. Na encarnação, Maria era portadora do Cristo e não portadora de Deus. Essa era a visão de Nestório, né? Então as naturezas humana e divina não podem se misturadas. Isso era a visão de Nestório. Eu queria falar um pouco sobre isso para vocês, né? E é disso que vamos voltar de novo, outra vez, para o nosso conteúdo, para trabalhar bem essa questão aqui, tá certo? Então Jesus, dentro da nossa lição, tópico de número 2, tópico de número 1, nós trabalhamos aí Jesus como essa doutrina bíblica, né? Da relação do pai com o filho, né? Então nós temos aí primeiro essa questão. A ideia do filho é um conceito de filho. O pensamento judaico implica aí em igualdade como o pai, conforme Mateus 23, versículo 29 a 31. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade da natureza, por isso pode ser visto no paralelismo, né? Paralelismo poético do salmista: quem é o homem mortal para que te lembres?
e o Filho do Homem para que o visites, 8 e 4 de Salmos, conforme eu já citei anteriormente, né? Esse paralelismo é sinomínico, né? Sinomínico, e em que o poeta diz que algo que em seguida repete. Então esse pensamento tem, em outras palavras, é a ideia de um homem mortal, é repetida em um homem, em um filho do homem. Outros exemplos encontramos nas palavras de Jesus: ai de vós, mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isto porque os escribas consideravam os matadores de profetas como seus pais, né? Depois nós vamos observar aqui o significado teológico, né? Indica aí a igualdade da natureza, ou seja, a mesma substância, né? Então, o que acontece com Jesus, que é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo diz: eu saí e vi de Deus. João 8, verso 42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o meu Pai. Capítulo de número 16, versículo 28. Então, quando Jesus declara: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, João 5,17, Jesus ele estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua identidade, pois dizia que Cristo era o seu próprio Pai, né? Então, depois nós temos Jesus, o Filho de Deus, que o Filho de Deus aqui, a expressão bíblica, se refere à relação única do Pai, do Filho unigênito com o Pai, e a expressão Filho de Deus, ela revela exatamente a divindade de Jesus, a divindade de Cristo. Então, essa verdade ela está mais clara na Bíblia, né? Quando vamos ver que o sol está mais claro do que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mais o Filho diz: ó Deus, teu trono subsiste desde os séculos e séculos, da equidade, né? E o cetro do teu reino, né? O mais crucial, pois é uma citação direta ao Salmo 45, conforme eu falei anteriormente, que o escritor aos Hebreus bebeu de lá, bebeu da fonte dos Salmos 45, versos 6 e 7. E então é importante prestar melhor atenção, dar uma atenção aqui para que as passagens conhecidas dos crentes: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, mais do que os teus companheiros, né? 47, versículo 1 e 6. Que história de um Deus, que história é essa de um Deus do versículo 7, está ungido a Deus do versículo 6? Isto tem que interagir. Alguns rabinos têm, desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus 1, verso de número 8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, que é a unidade de Deus em plural, né? E assim sucessivamente. Qual é a relação, a filiação de Cristo, né? Então nós vemos três principais pontos importantes aqui, que são apresentados como a filiação de Cristo. Primeiro, Cristo em uma criação passada. Esse foi o ponto de vista diário, ao argumentar que Jesus foi criado em uma época passada à semelhança de Deus, o Pai, e homoóstisios, que ele é a mesma substância, substância similar. Depois nós temos a geração eterna, Orígenes, ele e outros sustentaram que a sua opinião, considerando a palavra grega monogênes, que como derivado de genon, que é gerar. Então vários tradutores seguiram seus passos, traduzindo o termo ungido, ungido. No entanto, trata-se da verdade de um derivado de genos, ou seja, portanto, o significado inclui o único do seu genro
gênero. Aliás, por causa disso, a Bíblia em francesa traduz o som solis filis uniques, ou seja, o que significa o seu único filho, né? E assim sucessivamente. Então, Deus, o Filho único de Deus. Essa opinião tem o apoio dos argumentos acima, exemplos de tal uso que pode ser encontrado nas expressões aí hebraicas do Antigo Testamento, né? Então nós vamos observar que dentro desse bojo de informação nós vamos ver o segundo tópico, que nos diz assim: a heresia do subordinacionismo, não é? Orígenes, o subordinacionismo é a doutrina que declara que ser o filho subordinado ao pai, ou seja, Deus é secundário, um Deus secundário e menos divino que o pai, né? O monarquianista, por exemplo, dinâmico, ou adocionistas, os arianistas são os principais representantes dessas heresias que eu já trouxe aqui dentro do meu script de aula, tá certo? Mas Orígenes, que viveu dos anos 185 a 245, foi um dos principais mentores vastíssimas e complexas da literatura de Orígenes. Uma ideia de acordo contrária à ideia ortodoxia da igreja, como também as ideias neoplatônicas, né? São obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos, e exerceu grande influência no Oriente, porque por mais de 100 anos, né, nas controvérsias de Nicéia havia quem apoiava usando Orígenes como base, não é? Então, como também aí os que apoiam Alexandre, né, o opositor de Ario, também se baseava no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a Trindade defendia o que era subordinacionista. Então, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela igualdade de 3 pessoas, né? Ele tem poder, tem glória e tem majestade. Poder, glória e majestade. Vamos trabalhar um pouco isso aqui para o vídeo também não se alongar muito. Então, depois nós temos aí o período pré-nicênico, né, que é o subordinacionismo, foi no século 2 a 3, e nós vamos observar dentro desse fator contextualizado os métodos usados pelo subordinacionista, como já vimos até agora, ensino sobre Jesus como um verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus, né? Somente Ele é assim e ninguém mais no céu ou na terra possui característica tal, né? E aqui vamos observar os textos que fala que Jesus é Deus. Então, nessa porção bíblica, nessa visão da lição que Jesus é igual ao Pai, um dos mais contundentes, que mostra o Filho igual ao Pai, afirma que Jesus é Deus, Filho de Deus, mas não o próprio Deus. É uma contradição de si mesmo. O embate dos Jesus, os religiosos do Templo de Jerusalém, nesta virtude, revela a virtude, né? Ou a vontade, aliás, em que se permite, dentro da presente lição, mostrar e explicar todos os fundamentos escriturísticos, não é? E eu finalizo a aula apresentando esses fundamentos aqui, tá certo? Primeiro, eternidade. Deus antes de que os montes nascessem, se formassem, se nascesse, se formasse a terra e o mundo, de eternidade e eternidade tu és Deus. Salmos 90, verso 2. Aí em João 1:1 está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então isso é a eternidade de Deus. Depois Deus, Jesus também é onipotente. Deus é onipotente quando diz: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Isaías 45, versículo 5. Em Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Depois temos aí a onipresença. Deus é onipresente, está escrito em Jeremias 23, 24, que diz assim: porventura não encheu os seus céus e a terra, diz o Senhor. Jesus
eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo número 20. Isso é onipresença. Depois nós temos a onisciência. São provas cabais e contundentes, não é? Que não tem como não acreditar. O texto é muito objetivo, muito claro, não é? Não deixa dúvida nenhuma, a não ser quem gosta de ser desonestos, escriturístico ou ignorante, né? Ou demente, e assim sucessivamente, sem nenhuma braveza aqui, tá? Jesus é onisciente, o Pai é onisciente, entendeu? Diz assim: grande é o nosso Senhor e de grande poder, e seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso 5. Depois nós temos Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. João 21, versículo 17. Depois nós temos Jesus como Criador, e está escrito em Gênesis 1:1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 1 de João, capítulo 1 de João, versículo 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é eterno, é onipresente, é onipotente. Jesus é onisciente, Jesus é criador, não é? Depois diz que Jesus também é sustentador, não é? Ele sustenta todas as coisas com o seu poder e com sua força. Deus faz tudo isso em Isaías 40, versículo 26. Jesus, ele antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses 1, versículo 17. Depois ele precisa, né, adorar ao Senhor. Então o Senhor teu Deus te abençoará e só ele dará culto. Mateus 4, verso de número 10. Né? Então Jesus outra vez, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Né? E ele também, Jesus também perdoa pecado. Ele recebe adoração, conforme está escrito em Hebreus 1:6, e também perdoa pecado, conforme está escrito em Marcos 2, versículo de número 5. Né? Se Deus perdoa pecado, está escrito em Miqueias 7:18, diz assim: quem é, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades, não é? E Jesus diz: filho, estão perdoados os teus pecados. E para finalizar, Jesus é Rei eterno, assim como Deus é Rei eterno, em Salmo 146, verso 7. O Senhor reinará eternamente, e o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Já Jesus disse em Hebreus 1, está escrito em Hebreus 1:8, diz assim: o seu trono, ó Deus, é para todos os povos. Todos os povos. Né? O teu trono ó Deus, para todos os povos, não, para todo o sempre. Então o trono de Deus é para todos sempre. Dentro desse conceito, nós finalizamos a aula aqui por hoje, para o vídeo não ficar muito grande, né? Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar a vida. Se você passou por aqui, está passando por aqui e gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, deixe o seu joinha, vai nos ajudar bastante a levar a palavra de Deus um pouco mais adiante. Deus em Cristo vai abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe o joinha, ative o sininho para receber as notificações. Até mais, um abraço a todos.